Fala, transbordantes do reino! Eu sou Maurício Max, estou aqui na série Decretos com mais um episódio para você. No episódio anterior, nós vimos o Código de Hammurabi. Já estudou isso? Não? Clica aqui, a gente te leva lá no início da série para você já maratonar. Hoje, nós vamos continuar falando sobre o Salmo 119 e aprendemos como decretar. Nesse episódio, nós vamos ver duas maneiras de entender o que são códigos e decretos divinos. Sabe, quando Deus dá um código e um decreto, nós precisamos saber usar e fazer bem feito. Pois é, porque nós não podemos sair decretando da nossa cabeça, do jeito que a gente quer. E depois nós vamos ver o quinto bloco do Salmo 119, e aí nós vamos ver qual é a letra, o que está ali. Mas o que a gente quer falar aqui hoje? Primeiro, o padrão. Existe um padrão. Tá vendo aqui, ó? Plum, padrão. Olha só. Algumas características de um decreto de Deus. Num decreto de Deus, o aspecto mais importante do decreto é que ele traz todas as coisas que acontecem no espaço, no tempo, dentro de um plano. Espera aí, ficou complicado? Deus dá um plano, colocando dentro do tempo e do espaço, fazendo com que aconteça do jeito que tem que acontecer. Mas primeiro tem que ser decretado. Vamos tentar entender. Eu, como já disse, não posso sair decretando à toa. Ah, eu decreto isso, eu decreto aquilo. Isso não é decretar, isso é sair cuspindo no ar. Mas se eu quero decretar de acordo com os planos de Deus, eu preciso entender qual o plano que Deus fez. O decreto divino, ele é fundamentado na sabedoria do próprio Deus. Ele não é fundamentado no que eu acho, no que eu penso, no que eu sinto. Pensa comigo. Como Deus exerceu sua infinita sabedoria na formação do universo. Assim, ele põe toda essa sabedoria ao nosso dispor para nos dar um decreto, para que aquilo que ele sempre desejou para nós aconteça. Vamos ver isso aqui. Deus quer que o melhor aconteça com cada filho. O plano dele é perfeito. Isso significa que se Deus vê que algo está errado e nós começamos a pedir para ele para consertar, ele não vai decretar de acordo com o nada e com a lei. Ele vai decretar de acordo com aquele primeiro plano dele e de acordo com toda a sabedoria dele. Pensa comigo. Lá em Romanos capítulo 11, verso 33 em diante, Paulo fala assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis seus juízos, impenetráveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória eternamente, sempre e somente a ele. Amém. O que está escrito aqui? Paulo fala da sabedoria de Deus. Isso quer dizer que eu preciso entender que decretos divinos têm a ver com o plano eterno de Deus, e dois, são baseados na sabedoria de Deus. Maurício, e o que isso tem a ver com o quinto bloco? Você já vai ver. Porque o quinto bloco de toda a série do Salmo 119, lembra, o Salmo 119, ele é feito em 22 blocos ou 22 estrofes, 22 partes de 8 versos cada. São 8 versos, como um poema, e aí mais 8, que dão 196. Hoje nós vamos ver o quinto. Esse bloco, ou essa estrofe, essa parte do Salmo 119, ela está ligada à quinta letra do Aleph Bet, ou do alfabeto, que é a letra Rei. Se porventura você não estudou ainda isso comigo, clica aqui que a gente vai levar você lá no início da série dos 22 Códigos Eternos para você entender o que isso significa. O que eu falo tanto sobre hebraico e quais são os segredinhos que estão por trás das letras. Bom, essa letra Rei, como você deve estar vendo aqui, é a letra que ela lembra uma janela. Por isso é a letra da revelação ou do vento, do fôlego. Lá no capítulo 119 de Salmo, o verso 33, que é o primeiro verso do quinto bloco,
Ele diz assim: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e o seguirei até o fim. A primeira palavra com a letra rei aqui é a palavra ensina-me. Essa palavra é iará no hebraico. Como você pode ver, a letra rei está no fim da palavra. E aqui é um código importante que eu vou repetir durante todo esse episódio para ver se você pega isso. Vamos ver que palavra é essa. Iará, ensina-me, quer dizer lançar, atirar, jogar, derramar, pôr, estabelecer. Pode ser também lançar flecha, lançar pedra, jogar água, chover, ser atingido, ensinar, apontar. Olha como é que escreve. Ela escreve com Yod, Reish e Rei. A primeira letra, Yod, é a letra da mão. A segunda é a Reish, que é a letra do trono ou de um regente. E a última é a Rei, que é essa letra agora do nosso episódio de hoje. Veja que interessante. A revelação só vem para aquele que se submete ao trono. E olha que interessante, ele diz assim: Senhor, se for preciso, atira em mim, joga em mim, me acerta, derrama. O que quer dizer isso? Isso me lembra o pedi, dá-se-vos-á, buscai, achareis, batei, abri-se-vos-á. Sabe por que tem muita gente que desiste, muita gente que não continua, porque não paga o preço em adoração? Isso significa, se eu quero realmente receber algo de Deus, se eu quero que Ele me ensine algo, eu preciso não só pedir, mas eu preciso adorar a Ele. E então, nessa busca, Ele me acerta com o ensino, Ele derrama sobre mim todo o ensino. Por que eu preciso adorar? Você lembra do episódio anterior? No episódio anterior diz que a minha alma fica apegada ao pó. O que é o pó? O natural. Coisas mortas, coisas temporais. Se eu quero receber um ensino eterno, se eu quero receber um decreto eterno, se eu quero receber sabedoria, eu preciso me desconectar daqui e me conectar lá, no sobrenatural, em adoração. Faz sentido isso para você? Vamos ver agora o próximo verso. Salmo 119, verso 34. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo coração a cumprirei. É interessante isso aqui, porque no primeiro ele está falando, me ensina. Agora ele está dizendo, Senhor, me dá entendimento para eu cumprir a tua lei. A palavra lei aqui é a palavra Torá, e é a palavra que tem a letrinha rei, a letrinha da revelação. Olha para as letras, Tav, Vav, Reish, Rei. Essas letras formam a palavra Torá. E a palavra Torá, então, ela pode ser lida de uma maneira muito linda, que é a revelação do trono regente pelo homem que morreu na cruz. Olha que tremendo. Não é só um monte de letra escrita no papel, mas é a revelação, a manifestação que vem do trono que rege todo o universo através de um homem que morreu na cruz por nós. Quem é Jesus? Por isso está escrito, porque o fim da lei é Cristo. Ou seja, Ele é a manifestação da própria lei. Ele é a revelação do estilo de vida. Lei não é proibição. Lei, na verdade, é um estilo de vida, é uma maneira de viver que protege a própria vida. Por isso que Deus diz, farei diferença outra vez entre o que me serve e o que não me serve. Porque quem serve a Deus, ele não está fazendo por causa da lei, ele está fazendo por causa de um relacionamento com o próprio Senhor Jesus. Eu e você precisamos entender isso. Aí no verso seguinte, ele diz assim, guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. E aqui a palavra com a letra rei é a palavra mandamentos, que é a palavra mitzvah, como você pode ver aqui. Você notou um padrão? O rei quer dizer revelação. A letra rei está no fim da Torá, está no fim de mandamentos. Isso significa algo muito tremendo, que a revelação ela só pode vir depois de eu buscar, depois de eu ir atrás, depois de eu querer ter relacionamento. Deus não vai ficar me dando revelação só porque eu quero. Ele quer um relacionamento. Deus não é um Google Search ou um chat GPT. Deus é uma pessoa que quer me revelar coisas através de relacionamento. A palavra aqui em mandamentos, ela começa com uma letra chamada men, que é a letra do DNA, da água.
do sangue. Sabe o que significa? Que eu preciso ter o meu DNA restaurado para eu poder ter revelação. Eu preciso não viver na carnalidade, no sangue, na explosão do fervor da minha alma, mas eu preciso ter o meu DNA de acordo com o sangue de Jesus, restaurado como filho, para então eu viver toda a vontade de Deus. Senão, vira legalismo. O mandamento vira uma ordem, e não é uma revelação que vem de um relacionamento entre o filho e o pai, entre a noiva e o noivo. Próximo verso é o 36. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Olha que legal. Ele está dizendo, Deus, eu prefiro ouvir tudo que o Senhor fez do que ficar cobiçando o que eu possa ter. E a palavra aqui é a palavra inclinar. Inclina é natá. Natá se escreve com nun, tet e rei. Você notou de novo que o rei está no fim? A letra está sempre da revelação, mostrando que isso é o fim de algo. A revelação pode ser o princípio de uma jornada, mas dentro da jornada, as novas revelações vêm à medida que eu me relacionamento com quem me ama. Pegou esse código? Porque para eu continuar decretando a vontade eterna, o plano eterno de Deus, eu preciso continuar me relacionando com Ele. Não é falar, Deus, me dá um decreto aí que eu vou fazer e vou resolver, vou ficar bilionário e a gente se vê lá no futuro. Não. A cada passo eu vou andando. Essa palavrinha, Natá, ela aponta para algo muito legal. Adoração de novo. Por quê? Porque Num é a letra da semente. O Tet, ele simboliza ventre, simboliza odre, simboliza uma mulher grávida, mas também simboliza um adorador rendido diante do rei. Então aqui, em outras palavras, a gente poderia dizer que o inclinar é, enquanto eu me rendo em adoração, o Senhor me dá uma revelação do que fazer com as sementes que já estão aqui. Deixa eu tentar te explicar. Você já teve ideias, mas não sabia o que fazer com elas? Já teve até coisas na sua casa e não sabia o que fazer? Ei, no meio da adoração, enquanto você se inclina, o Senhor começa a revelar para você o que fazer com as sementes. E Ele te dá sabedoria, Ele te dá intrepidez, Ele te dá ousadia. Não porque você está cobiçando, mas porque você prefere ver o que Deus está fazendo. Ué, eu lembrei, teve um cara que disse assim, eu não faço nada sem ver meu pai fazer. É isso aqui. Eu estou inclinado para ver os testemunhos do meu pai. Eu estou inclinado para ver o que ele está fazendo. Olha só como é legal. Isso vale mais do que milhões de palavras. É o seu tempo com Deus, onde Ele te dá um código de sabedoria. O que é sabedoria? Capacidade para usar o conhecimento e o que tem. Tem gente que não tem muito conhecimento, mas se tem sabedoria, explode. Tem gente que tem um monte de conhecimento, um cabeção, mas não tem sabedoria para aplicar. Recebe aí. Verso 37. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Aqui tem duas palavras com o rei. A primeira é vejam, ou seja, desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade. Ele está dizendo o seguinte, Senhor, não me permita ficar orgulhoso. Não permita ficar olhando para o meu próprio umbigo. A palavra aqui é raá. Raá no hebraico é examinar, inspecionar, perceber, considerar. É também a palavra verificar, vigiar, discernir, contemplar, ser levado a ver. O que o salmista está falando aqui? O salmista, na verdade, está fazendo um pedido. Deus, não me deixe cair na tentação de Eva. Como assim, Maurício? Não permita que os meus olhos sejam seduzidos como Eva foi seduzida. A palavra de Deus diz que Eva viu que o fruto era agradável. Ela cobiçou aquele fruto. Ela desejou aquele negócio. E por causa daquilo foi contra a vontade de Deus. É isso que o salmista está nos ensinando aqui. Então vem a segunda palavra, vivificar, raiar. A palavra raiar é viver, ter vida, viver prosperamente, viver para sempre, reviver, ter a saúde ou a vida recuperada. Você notou o seguinte, que até aqui, cada verso tinha uma vez a letra rei. E agora,
Nesse verso, que é o quinto, a letra 5 aparece 2 vezes, porção dobrada, graça sobre graça, porção dobrada de graça. Vamos avançar aqui, verso 38. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Mais uma vez, 2 vezes a letra rei vai aparecer aqui. Na palavra promessa e na palavra temem. Sabe o que significa? Quanto mais eu avanço no conhecimento e no relacionamento com Deus, maior é a aceleração da graça na minha vida e a porção da graça. É contínuo. Quanto mais eu conheço a Deus, mais Ele se faz conhecido de mim e mais graça Ele me dá. Mais favor Ele me dá. Vamos ver a palavra promessa aqui. A palavra promessa é imra. Imra quer dizer promessa, declaração, discurso. A palavra do próprio Deus. Cara, isso significa que a promessa contém a própria palavra de Deus. É Deus dizendo, eu estou dando minha palavra. Eu garanto, Ele garante por Ele mesmo. Por isso eu posso afirmar, eu sou quem a Bíblia diz que eu sou, porque o eu sou disse o que eu sou e Ele fez a promessa, que eu vou ser transformado de glória em glória. E é interessante, porque o salmista está dizendo aqui, confirma ao teu servo a tua promessa, confirma o teu plano, no tempo e no espaço. Presta atenção nisso aqui, a próxima palavra é temem. E ele está dizendo, confirma a tua promessa, aquela que o Senhor fez para quem os temem, para quem teme o Senhor. A palavra temem aqui é irá. Irá quer dizer temor, reverência, não querer entristecer aquele que me ama. Olha que lindo. Não é ter medo, ou seja, Deus confirma a palavra dele para aquele que não quer entristecer ele. Ei, se eu me relaciono com alguém, eu não quero entristecer esse alguém, principalmente alguém que só me quer o bem e só me faz o bem. Viaja comigo, a promessa é garantida pela própria palavra do Senhor. E aí nós vamos para mais um verso, verso 39. Afasta de mim o opróbrio, aquele opróbrio que eu temo, porque os teus juízos são bons. O que ele está dizendo aqui? A palavra opróbrio é repá. Repá quer dizer reprovar, desdenhar, escarnecer. Em outras palavras, o salmista está dizendo, Senhor, me livra de ser zoado, me livra de ser reprovado. Então vamos ao último verso, o verso 40. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Vivifica-me, a gente já viu. Raiá, que é ter a saúde recuperada, a vida restaurada. Mas o que ele diz aqui? Que a minha vida só vai ser recuperada pela justiça. Peraí. Justiça o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Para que se cumprisse a justiça de Deus na minha vida, Jesus teve que morrer. Porque era justo que eu morresse, mas o justo morreu pelo injusto. E a palavra justiça aqui é tzedaká, que quer dizer justiça, retidão, vivifica-me, de acordo com a tua justiça, não com a minha. Então, nós podemos fechar aqui esse episódio com alguns entendimentos. Primeiro, o decreto tem que estar de acordo com o plano eterno de Deus. Segundo, o decreto é feito com a sabedoria. Terceiro, decretos divinos só vêm por divina revelação da justiça de Deus, que é pela fé no Filho de Deus. Pois essa justiça só existe por causa da obra da cruz. Eu sou Maurício Marques, estou aqui para te servir. Espero que você tenha se divertido, recebido. Assiste de novo, anota, tem muito código esse episódio. Espero vocês no próximo. Tamo junto, ao infinito e além.